Tudo o que você precisa saber sobre a Revolução Inglesa. Mas afinal, o que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa não foi nada mais do que um período de 48 anos em que na Inglaterra foi colocado, foi tirado, depois foi colocado novo rei e esses movimentos políticos foram conhecidos como Revolução Inglesa e hoje a gente vai entender como isso aconteceu. Bora lá então? Fica ligado aí que a aula já vai começar. Como todo processo histórico, a gente precisa entender os antecedentes para nós entendermos o fato histórico pelo qual a gente vai estudar. Antes da Revolução Inglesa, no século XVI, a Rainha Elizabeth I era a principal monarca da Inglaterra e, como monarca, reinava o seu absolutismo nesse período. Uma das medidas que ela adotou foi a política mercantilista na Inglaterra nesse processo. Ela também se associou aos corsários, que eram uma espécie de piratas lá de alto mar que faziam com que houvesse uma proteção, né, das questões marítimas da Inglaterra. A Inglaterra ela dependia praticamente do comércio marítimo. Nesse período, o crescimento da burguesia foi importante para a Inglaterra. Bom, a burguesia a gente vai dividir praticamente em dois grupos, certo? Um era a burguesia comercial, os grandes donos de empresa, e os outros eram os gentries, que eram, como dizer assim, uma burguesia que não tinha títulos, mas que também cresceu nesse período do século XVI com algumas medidas econômicas que a rainha adotou. A gentry era responsável praticamente pela exportação de alimentos, produção de tecidos, vamos dizer assim, de matéria-prima, criação de animais, produção de algodão, e eles acabaram crescendo a sua produção nesse processo. E nós temos uma outra camada social importante que eram os camponeses. Eles viviam no campo, viviam da agricultura. Nesse processo político, com as mudanças que houve na Inglaterra, houve políticas internas, né, ou das terras, vamos dizer assim, que foi os cercamentos. O que foi os cercamentos? Foram grandes áreas de terra que começaram a ser cercadas pelos proprietários e foram tirados dos camponeses. Os camponeses foram expulsos de suas terras e começaram a fazer esses cercamentos, que era uma maneira de crescer a produção e a criação de ovelhas para tirar a lã para a indústria têxtil. Nesse processo, a saída dos camponeses das regiões agrícolas para as cidades começou a acontecer. Muita pobreza, pouco salários muito baixos que eram pagos para os camponeses nas indústrias, mas eles começaram a sair do campo e vir para as cidades. Uma das principais cidades nesse período era a cidade de Londres. Então lá começou a se concentrar grande parte das pessoas que saíam do campo para as indústrias têxteis da Inglaterra. Com a morte da Rainha Elizabeth I, o seu primo Jaime I acabou assumindo o trono. Mas havia um conflito religioso muito grande dentro do país, principalmente entre católicos e puritanos. Era como se fosse hoje, nós temos os católicos e os evangélicos, né? Então havia um conflito religioso entre eles. De um lado, o rei com os católicos, os anglicanos e a nobreza, e do outro lado nós tínhamos os puritanos, que faziam grande parte da burguesia, principalmente da gentry, que eram contra as ideias do rei. Então havia um conflito de ideias muito grande entre essas duas camadas sociais. O próprio parlamento era encontrado dividido entre a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lords representando o poder real, grande parte deles apoiavam o rei, e a Câmara dos Comuns, os gentries e puritanos, consequentemente, que apoiavam a burguesia comercial e a gentry. Como o rei nessa época se achava o cara e muita coisa acontecia, principalmente com o seu poder severo sobre as pessoas, ele acabava não ligando para o que o parlamento queria fazer. Ele simplesmente ia lá e fazia o que ele queria. Um dos grandes problemas desse período era que o rei criava muitos impostos e não pedia o auxílio do parlamento
para a criação desses impostos e acabava gerando muitos conflitos entre o parlamento e o poder real. Carlos I, que foi o sucessor de Jaime I, que era o seu filho, ele continuou a política do pai dele e ainda continuou criando mais impostos e gerando mais conflitos ainda com o parlamento. Até que um período houve uma caça às bruxas, vamos dizer assim, dos parlamentares, e o rei foi até o parlamento para prender os oposicionistas, mas eles foram um pouco adiantados. Oliver Cromwell, afinal, quem ele foi e como que ele participou dessa revolução? Bom, Oliver Cromwell ele foi um deputado puritano que defendeu com unhas e dentes seus ideais, né, ideais do seu grupo e do seu partido, e algumas mudanças ocorreram quando ele entrou no poder na Inglaterra. A primeira mudança, o rei Carlos I então foi condenado à morte e foi executado. E com isso, Cromwell ele proclamou uma república na Inglaterra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreve, ativa o sininho e logo vai ter mais aulas para vocês aqui. Valeu!